Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo à nossa playlist do Estudante Apressado. Se você não conhece o nosso canal, peço para que dê uma olhada, veja os vídeos, vou deixar cards aqui que te encaminha para essas videoaulas, e deixe seu like se você gostar de nossos vídeos e se inscreva, que constantemente ando postando videoaulas para ajudar você a atingir o seu objetivo. Bem, na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre as aplicações do Teorema de Stephan, que nós já havíamos visto, né, como a diferença de pressão ela atua no fluido devido a dois pontos. Agora, como aplicarmos essa ideia, né? Primeiro a gente vai deixar bem claro que a medida, né, que nós estaremos trabalhando, os instrumentos que nós vamos estar trabalhando são medidores de pressão do tipo manômetros. Então a aula de hoje é só para falar do estudo de manometria e os manômetros. Bem, nós temos dois tipos clássicos que sempre vão estar presentes em algum tipo de prova. O primeiro são os manômetros metálicos. O que é um manômetro metálico, né? É aquele medidor do relógio, medidor de um ponteiro. Esse ponteiro vai nos fornecer uma pressão manométrica. Vamos descrever aqui, ó. O que vai ser a nossa pressão manométrica? É o que a gente conhece por pressão efetiva. Lembram bem de aulas do Teorema de Stephan, a questão do que é a pressão? Nós temos a pressão absoluta e a pressão efetiva. Então, o manômetro ele vai sempre fornecer a pressão efetiva. Agora, de que maneira o metálico faz? Nós temos aqui um engate onde uma mangueira é colocada e uma quantidade de gás, de ar no caso, vai entrar aqui dentro, caminhar no tubo e começar a deslocar esta agulha. Então, esta situação aqui, onde o ar vai ser jogado, é chamado de tomada de pressão. Agora, como que este ponteiro ele vai funcionar? Se você já pegou aquelas bombas manuais e ficou bombeando ar para encher um pneu de bicicleta ou até mesmo uma bola, ou daqueles manômetros bem antigos de postos de gasolina que tinha uma alavanca que fazia isso, esse ponteiro funciona da seguinte: no momento que você dá a tomada de pressão, essa pressão interna, o ponteiro sobe, só que ele tende a deslocar e buscar uma posição de equilíbrio. Essa situação do deslocamento, ele está sempre descontando a pressão externa associada a ele. A pressão externa que está para ele é a nossa pressão atmosférica. Então, esta é a ideia do funcionamento. A pressão efetiva que ele tem ali, o que o manômetro está medindo para nós, vai ser sempre a diferença entre a pressão interna do sistema, que é dessa tomada de pressão, e a pressão externa, que é a pressão atmosférica. E aqui eu fiz um esquema, então, para ilustrar como é que vai ser a ideia. Note bem, ó. Nós vamos ter um reservatório, onde aqui ele vai estar repleto de gás, e o que vai acontecer? Este reservatório vai começar então a exercer uma pressão interna ao relógio. Aqui nós temos a pressão interna. Lá fora, onde ele se encontra, é a pressão externa. E o relógio então vai dar sempre a indicação da pressão manométrica por meio desta operação, ó. Pressão manométrica é a pressão interna menos a pressão externa. Fique atentos. Vamos enquadrar a nossa inspeção, ó. Então é muito comum aparecer o reloginho. Não esqueça, é sempre a diferença entre a interna e a externa. E agora, o que geralmente, né, e cai bem mais em quantidades em relação a esse, que é o nosso manômetro do tubo U. Como que funciona esse manômetro de tubo U? Na grande maioria dos exercícios está associado a uma forma de medir a pressão de um gás, seja num ponto do reservatório ou em qualquer caminho de tubulação. A ideia geral aqui é, para poder medir essa pressão interna que o gás faz, é necessário colocar um líquido para que ele segure o gás e o gás então exerça uma pressão sobre ele, criando uma coluna de fluido ali no ponto. Bem, como que nós vamos trabalhar? Aqui é a aplicação de Stephan de forma bem direta, tá?
O importante é sempre encontrar os pontos de pressão, no caso 2. Nós vamos ter um ponto aqui externo, onde esse ponto é a pressão atmosférica, e nós vamos ter um ponto na divisão entre o líquido e o gás. Lembrando que nas condições do nosso gás ideal, que a gente sempre trabalha, o gás ele exerce pressão igual para todos os lados. Por isso a gente traz ele para cá. Esses são os dois pontos que nós trabalharemos. Bem, pelo teorema de Stephan, vocês devem lembrar que pressão em um mesmo fluido que se encontra no mesmo nível é igual. Então, a pressão do nosso gás aqui, ó, que está sendo exercida por todos os pontos, mas que a gente leva para esse ponto vermelho, ela vai ser levada para o lado de cá. Então, quem vai ser esta pressão do gás? Como vocês sabem, a diferença de pressão entre os dois pontos. Então, vou passar a pressão atmosférica para o outro lado. E aqui nós temos uma coluna de fluido. Vai ser mais este fluido GH, sendo H esta coluna aqui, ó. Então é desta maneira que a gente encontra a pressão neste reservatório gasoso. Tá aí. Esta é a forma de se trabalhar o tubo U para determinação do gás. Fala, mas professor, e se for um outro fluido, é possível? Sim, a gente pode trabalhar com o segundo fluido. Aí é necessário conhecer a equação manométrica. Não é algo muito comum no ensino médio, mas no ensino superior é algo que sempre está caindo. Mas eu vou deixar um card aqui em cima, né, com uma aula associada a como construir tanto o manômetro metálico quanto as regras dos manômetros do tubo U de vários tipos de fluidos. De maneira geral, para nós esse aqui já basta e suficiente, pois é a aplicação direta do teorema de Stephan, usando esta ideia. E seguindo o princípio, a aplicação, né, que nós temos baseada no tubo U é a do vaso comunicante, onde a gente faz a colocação de dois fluidos não miscíveis, ok? Então aqui para os dois fluidos quaisquer, o azul vamos chamar de fluido A, o laranja, deixa eu pegar aqui, vamos chamá-lo de fluido B, tá? Vamos pôr um pouquinho mais para cima esse A. Então estão aqui os nossos dois fluidos. A ideia, como vimos, dois pontos de pressão. No laranja tem um ponto aqui em cima na interface dos fluidos. E no azul a gente tem um ponto aqui em cima. Só que note que este ponto da interface, ele pode ser projetado para cá, ó. Ok? Para que a gente possa aplicar o teorema. Porque aí o ponto que está ali está aqui também. Então nós temos dois pontos de um lado, dois pontos do outro. Neste ponto aqui, ó, vermelho, eu posso dizer que toda a coluna do fluido A sobre aquele ponto exerce uma pressão. Eu chamo ela de pressão A, que está bem ao fundo, né? Nesse ponto vermelho mais baixo. No fluido laranja, a pressão sobre esse ponto é toda essa coluna. Como os dois pontos estão no mesmo nível, a pressão da coluna do fluido A é igual à pressão da coluna do fluido B. E pelo teorema de Stephan, quem que é esta pressão? Vai ser a do ponto superior, que no caso é a pressão atmosférica, mais o μ do líquido A, G e um HA. Aí você fala, professor, o que é esse HA? É a diferença de altura desses dois pontos, ó. Esse é o HA. E a mesma coisa a gente faz para o fluido B. Pressão atmosférica mais μB, G, HB. Ok? A mesma situação. E o nosso HB tá aqui, ó. Pronto, tá aí. Bem, agora o processo é matemático. Pressão atmosférica de um lado e do outro, a gente pode cortar. Quem passar de lado vai subtrair, ficando para nós μA, G, HA igual a μB, G, HB. Note que temos G de um lado e G do outro. Também podemos cortar. E essa é a expressão que a gente trabalha para o vaso comunicante.
A massa específica vezes a coluna do fluido de um lado é igual a massa específica vezes a coluna do outro. Como a gente está igualando, a gente está dizendo que o produto μH é uma constante. E quando as duas grandezas se multiplicam, elas são inversamente proporcionais. E o que nós vamos entender com isso? Aquele fluido que tiver a massa específica maior, né? Aquela nossa densidade conhecida, mas tendo a massa específica maior, passa a ter uma coluna sempre menor. Esta é a ideia do vaso comunicante. E não é só isso. Geralmente é só assim que a gente enxerga, né? Eles trazem dois, mas e se colocar 3, 4, 5 fluidos? Depende do lado que for colocando. Se colocar mais um fluido do lado de cá, você deste lado do A, você soma μH deste fluido. Se colocar um do outro lado, soma-se μH do próximo fluido. Então, dependendo do ramo que ele for colocando, você vai somando μH. Se o nosso ramo tiver um terceiro aqui no meio, é igualar μH de um ramo, μH do outro, e vai igualando e trabalhando processos matemáticos. De maneira geral, vou dar um espaço para você dar um print. A ideia da nossa aplicação do Teorema de Stephan é essa. E nós ficamos então por aqui. Volto a pedir que, se você gostou de nossa aula, deixe seu like e um comentário, porque ajuda demais o nosso canal a crescer. E espero que com essa aula possa ter ajudado um pouquinho aí nessa sua missão de atingir, né, o seu vestibular. E peço que se inscreva em nosso canal, porque eu sei que vai gostar demais de todo o conteúdo que a gente traz por aqui. E os aguardo em nossa próxima aula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.